vamos ministrar mais uma daquela série simples espiritual. Acho que os irmãos já devem estar até bem cansados desse negócio, né? Fala, vem o pastor falar de doença outra vez, vem o pastor falar de síndrome outra vez. E ainda precisa de mais algumas, que ainda preciso ministrar o coração dos irmãos. Amém? Então hoje é a quinta mensagem da série: síndromes espirituais que matam ou causam dor e derrota. Eu acredito que ninguém aqui quer ter dor, ninguém aqui quer sofrer, e ninguém aqui também quer ser derrotado. Né? Amém? Todo mundo aqui quer viver, né? Amém? Todo mundo aqui quer ser vitorioso, né? Em nome de Jesus. Né? Então, para quem ainda não acompanhou as primeiras, uma síndrome é um estado doentio, caracterizado por um conjunto de sinais, de sintomas. Uma síndrome, ela precisa ser reconhecida e ela precisa ser tratada. Existem doenças de todo tipo, né, irmãos? As doenças físicas, né? Aquelas que são patológicas, que se detectam até por exames de laboratório. Existem as doenças psicológicas, doenças mentais, essas são um pouco mais complicadas. Algumas doenças são crônicas, sabe, aquelas doenças que vão se arrastando, que o médico diz não tem como curar, ele vai só medicando, vai vivendo com aquilo. Algumas doenças são bem antigas já, né, de muito tempo, e algumas também são hereditárias, não passam de pais para filhos. Todas as doenças provocam resultados terríveis, difíceis, inclusive as síndromes espirituais, elas também provocam resultados ruins. Amém? Então hoje nós vamos ver mais uma delas. Abra a tua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 16. Vou pedir para alguém, vou pedir para o João Pedro, já que eu vou pedir para o filho, providencie um copo de água para mim, por favor. Eu não tenho muito hábito de beber água assim quando estou ministrando, mas estou precisando agora de um pouco de água. Juízes, capítulo 16, nós vamos ver a partir do versículo 4. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se o celular estiver ligado, liga, baixa o volume. Se porventura você estiver acompanhando a Bíblia pelo seu celular, não tem problema nenhum, pode acompanhar pelo celular. Por enquanto ainda dá para acompanhar a Bíblia pelo celular. Ainda não modificaram ali, porque eu acredito que está meio que caminhando para alguma dificuldade nesse sentido. Mas baixa o volume do celular, para que se alguém te ligar, dá para não te interromper. Não tem a ver comigo, tá bom, irmãos? Não se preocupe, isso não é porque vai me irritar, não. Isso é para que você não seja distraído. Sabe por quê, irmãos? Porque já na leitura da palavra de Deus pode falar algo ao teu coração, algo precioso e forte. Deus pode te dar uma instrução na leitura, e pode acreditar. Na leitura da palavra de Deus, Deus pode falar ao teu coração muito melhor do que eu através das minhas palavras. Pode acreditar nisso. Então, esse momento é um momento muito importante, um momento de muita valia, né? Um momento da leitura da palavra de Deus. Vamos lá, Juízes capítulo 16, a partir do versículo 4. Diz assim: depois disso, se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Perdão, irmãos, eu estou. Não, estou certo, é isso mesmo. Depois disso, se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os chefes dos filisteus subiram a ter com ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e como poderemos prevalecer contra ele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força? E com que poderias ser amarrado para te poderem afligir? Respondeu-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 cordas de nervos ainda não secados, nervos frescos, então me tornaria fraco
os chefes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de nervos, ainda não secados, com as quais ela o amarrou. Diga bem forte: ela o amarrou. Ela o amarrou. Versículo 9. Ora, tinha ela em casa uns espias sentados na câmara interior. Diga bem forte: espias. Espias. Então ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele quebrou as cordas de nervos, como se quebra o fio da estopa ao lhe chegar fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Disse, pois, Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me agora com que poderias ser amarrado? Respondeu-lhe ele: se me amarrassem fortemente com cordas novas, que nunca tivessem sido usadas, então me tornaria fraco e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas. Fica bem forte: o amarrou. O amarrou. E disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam sentados na câmara interior. Porém ele as quebrou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se desceres as 7 tranças da minha cabeça com os liços da teia. Assim ela as fixou com o torno de tear e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou o torno do tear juntamente com os liços da teia. Disse-lhe ela: como podes dizer eu te amo, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a alma dele se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse: nunca passou navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força e me tornaria fraco e seria como qualquer outro homem. Vendo Dalila que ele lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os chefes dos filisteus, dizendo: subi ainda esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os chefes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo dinheiro nas mãos. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças da sua cabeça. Depois começou a afligi-lo e a sua força se foi. Diga bem forte: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse: sairei como das outras vezes e me livrarei, pois ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e, tendo-o levado a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava moinho no cárcere. Todavia, o cabelo de sua cabeça, logo que foi rapado, começou a crescer novamente. Então os chefes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom. Note que está com letra minúscula aí, esse deus Dagom, porque não é o Deus verdadeiro. E para se regozijar, pois diziam: o nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, o povo, vendo-o, louvava ao
ao seu Deus, dizendo: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se o seu coração, disseram: mandai vir Sansão, para que brinque diante de nós. Mandaram, pois, vir do cárcere de Sansão, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Disse Sansão ao moço que lhe segurava a mão: deixa-me apalpar as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os chefes dos filisteus. E sobre o telhado havia cerca de 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, lembra-te de mim e fortalece-me agora só mais esta vez, ó Deus, para que de uma só vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimando-se uma com a mão direita e a outra com a mão esquerda, e bradando: morra eu com os filisteus, inclinou-se com toda a sua força, e a casa caiu sobre os chefes e sobre todo o povo que nela havia. Assim foram mais os que matou Sansão ao morrer do que os que matara em vida. Então desceram seus irmãos e toda a casa de seu pai, e tomando-o, o levaram e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele havia julgado Israel 20 anos. Amém? Graças a Deus. Bom, hoje nós vamos ver uma síndrome chamada, é um nome estranho, tá? Não se preocupe com o nome, mas nós vamos ver hoje uma síndrome chamada narcolepsia. Diga bem forte aí: narcolepsia. Narcolepsia. A pessoa com essa síndrome, a pessoa com narcolepsia, ela sente uma sonolência bastante excessiva. Ela chega a adormecer em vários momentos do dia, mesmo que tenha tido uma boa noite de sono, assim mesmo ela dorme. Eu conheci um homem que ele dormia assim, irmãos, ó. Estava conversando assim, aí ele encostava assim, começava a conversar assim, e ele dormia mesmo. Conheci um homem assim. Então certamente esse homem tinha narcolepsia. A pessoa dorme. Pode chegar no sono em pé, pode dormir no transporte público, ônibus, trem, pode dormir no trabalho. Eu fiquei sabendo que tem um rapaz aqui que dorme no trabalho. Pode dormir na escola, pode dormir até quando está dirigindo. É perigoso até, né, irmãos? Pode dormir até quando está dirigindo. E essa pessoa, segundo algumas pesquisas que fiz em alguns institutos aí, que ela entra diretamente no sono pesado. Então ela não passa pelas etapas primeiro, né, de sono leve, ela já entra direto no sono. Quando ela fecha os olhos, ela já adormece, ela já entra no sono pesado, né? Então ela não é como uma pessoa normal, tá bom? Ela tem um sono exagerado, um sono complicado. E essa condição que a pessoa que vive, que tem essa narcolepsia, ela pode sofrer acidentes e complicações durante toda a sua vida. Né? Se não houver nenhum tipo de contenção, se não dá um jeito de conter esse sono exagerado, ou se não houver um tratamento, né, médico para isso. Segundo as pesquisas, ainda não se sabe exatamente quais as causas da narcolepsia. Essa narcolepsia também é conhecida como a síndrome da bela adormecida. Eu não sei se deve existir, né? Mas eu assisti um filme, né? Tinha uma pílulazinha, uma droguinha lá que o pessoal colocava na bebida e dava para jovens, quando eles queriam, né, aprontar com as jovens, estruturá-las. Boa noite, Cinderela. Como é que é? Boa noite, Cinderela. Boa noite, Cinderela. Isso aí. Eu vi filmes, né? Mas eu não sei se. Acredito que deve existir sim essas coisas por aí, né?
especialista em doenças de sono, ok? Isso aqui é só para a gente fazer uma comparação, para a gente entrar num assunto espiritual. Nós estamos aqui hoje para falar de coisas espirituais. Nem tenho a pretensão de entender nada na área de medicina, na área de saúde, não é minha praia, tá bom? Mas essa síndrome da bela adormecida, ela causa então uma sonolência diurna excessiva. Ou seja, a pessoa dorme quando não é hora para dormir, né? Dorme subitamente e dorme em qualquer lugar, em meio a uma conversa, em meio a uma tarefa que esteja executando. E ela tem também, quando ela cai nesse sono pesado, ela tem uma perda total da sua força muscular durante aquele período de sono. E ela perde os reflexos de defesa quando ela está dormindo. Seus membros podem ser movimentados com facilidade. Entenda, quando ela está dormindo, as pessoas podem fazer o que quiser com a pessoa que está com essa síndrome, que está com essa doença, porque ela fica quase que como morta, né? Desmaiada, faz o que quiser com ela e ela perde as forças, né? E ela não oferece resistência. Isso também é uma outra doença, né? Chama cataplexia, que talvez em outra mensagem a gente pode tratar. Então é uma paralisia do sono. A pessoa não consegue se mexer quando está dormindo, né? E também pode ter alucinações, né, durante o período que está passando por essa situação. O que provoca narcolepsia? Bom, segundo alguns especialistas na área, né, eu pesquisei ali uma rede chamada Redditor, né, São Luís, com sede no Rio de Janeiro, e também uma doutora chamada doutora Aline Rangel, né, psiquiatra e psicoterapeuta. Eles dizem que provoca a narcolepsia seria a falta de sono crônico, ou seja, não dormir bem quando se deve dormir. A pessoa, ela naquele horário, quando ela tem que dormir, às vezes ela não tem sono muito bom, né? Talvez a gente possa incluir Sansão aqui, daqui a pouco a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. Ela tem, uma das coisas que também provoca a narcolepsia é hábitos de vida inadequados, como sedentarismo, vícios, excesso de peso, né? E aqui também, em 2 desses itens, nós podemos incluir a situação espiritual de Sansão. A gente vai ver daqui a pouco. Presença de outras doenças também pode provocar a narcolepsia, né? Como transtornos mentais, depressão, ansiedade e outras coisas. E também o uso de medicamentos. Vocês não sabem que às vezes se usa algum tipo de medicamento que provoca sono excessivo. E quando isso acontece, o próprio médico, quando receita o remédio, ele já avisa: olha, você não pode dirigir, você não pode trabalhar com máquinas, né? Você não pode trabalhar em alguma coisa que oferece perigo, porque você corre o risco de dormir quando a pessoa vai ingerir esses medicamentos. Tudo isso, evidentemente, é no campo físico, psíquico, mental. Agora, nós vamos ver a narcolepsia no sentido espiritual. Nós vamos tratar então esse negócio de forma espiritual. Então, eu denominei esta noite a síndrome aqui como a síndrome de Sansão. Amém? Narcolepsia espiritual. Vamos ver aonde isso o levou. Mas, evidentemente, que essa narcolepsia de Sansão, ela não se instalou de uma vez. Ela foi acontecendo, ela foi aumentando aos poucos, ela foi tomando forma. Cada dia que passa, ele foi dormindo um pouquinho mais, ele foi ficando mais sonolento, a cada dia que passa. Começou com passeios por lugares perigosos. Olha lá, Juízes capítulo 14, verso 1 diz: desceu Sansão a Timna, ou Timnate. Era uma cidade dominada pelos filisteus. Não que Sansão não pudesse circular por lá. Era uma região ali na fronteira de Judá, né? Mas essa região, essa cidade, esse lugar estava completamente dominado pelos filisteus. Por quê? Os filisteus nessa época, eles exerciam, no período de Sansão, e nesse período da história,
os filisteus eles estavam exercendo uma espécie de domínio sobre o povo de Israel. Então não é que Sansão, não vamos entender assim, ó, Sansão não poderia jamais ter descido lá para Timnate. Não é isso. Ele até poderia circular, passar por lá, mas era um lugar que, para ele circular ali, requeria, não é? Uma atenção redobrada. Entendeu? Porque Deus queria usar Sansão contra os filisteus. Havia um propósito de Deus na vida de Sansão. Deus queria usar a força que Deus deu para Sansão. Não foi por acaso. Deus deu essa força para Sansão na intenção de livrar Israel daquele domínio do povo filisteu. São lugares em que precisa então de atenção redobrada. Não pode, quando o crente anda por lugares complicados, por lugares difíceis, o crente não pode ser influenciado pelo lugar onde ele está. Mas ao contrário, o crente tem que chegar nesses lugares aí e ele influenciar o ambiente, não o ambiente influenciar o crente. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Então Sansão, andando por aquela região ali, Sansão não podia cochilar no sentido espiritual. Ele tinha que estar de olhos bem abertos, ele tinha que estar muito atento. Não podia, Sansão não podia se esquecer de quem ele era. A Bíblia diz em Juízes, capítulo 14, versículo 4, o seguinte: seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, porque buscava ocasião contra os filisteus. Naquele tempo, os filisteus dominavam sobre Israel. Então, olha aí. E Sansão, ele era um homem escolhido de Deus. A gente vai ver aqui que Sansão foi escolhido por Deus, não é? Então, por isso que aqui a Bíblia diz que isso, os seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor. Por que Sansão estava passeando ali naquela região ali? Porque Deus queria usar Sansão ali, Deus queria fazer algo ali naquele lugar através dele, Sansão, não é? Ele se esqueceu então quem ele era, esqueceu sua missão, esqueceu seu chamado divino, que recebeu desde o ventre da sua mãe. E ele esqueceu, Sansão se esqueceu, por um momento da sua vida, quando ele começou a passear demais naquela região ali, ele se esqueceu como ele deveria viver. Juízes capítulo 13, verso 15, depois que o anjo veio, o anjo do Senhor se apresentou para Manoá, o pai de Sansão, ali para a mãe de Sansão, primeiro para a mãe, depois ela foi e chamou o pai de Sansão. Então, o anjo deu instruções aqui no Juízes capítulo 13, a partir do versículo, diz assim: porque tu conceberás, terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Por isso que eu estou dizendo, Deus tinha propósito na vida daquele rapaz, né? Versículo 7, porém disse: eis que tu conceberás, terás um filho, agora pois não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe, até o dia da sua morte. Então veja bem, o menino já foi escolhido, na verdade ele foi escolhido antes de ser concebido, não desde o ventre, na verdade ele já foi escolhido por Deus antes de ser concebido. O anjo do Senhor veio e avisou para a mãe, disse: olha, você vai conceber, você vai gerar um filho, e esse menino será um nazireu de Deus. O nazireu era alguém separado para Deus, consagrado ao Senhor, né? E a Bíblia diz que ele seria nazireu desde o ventre até o dia da sua morte. Ele seria consagrado ao Senhor até o dia da sua morte. Sansão se esqueceu disso. Esqueceu que ele era consagrado ao Senhor. Verso 12 diz: então Manoá, quando se cumprirem, então disse Manoá, quando se cumprirem as suas palavras, como se há de criar o menino? E o que fará ele? Entendeu? Então o pai do menino pergunta para o anjo do Senhor, diz: como é que eu devo criar esse menino? E o que esse menino vai fazer? Então o anjo instrui, o anjo traz essas instruções aqui para ele, né? Então agora, você vai observar que Sansão estava começando a cochilar espiritualmente, começou a ignorar o seu nazireado, seu chamado. Juízes 14, 1, ele foi passear por Timnate, né? Eu disse, até aí tudo bem, era uma cidade de fronteira, até ali
Antigamente, eu fui chamado para o Evangelho e eu tinha aquela mentalidade de que o crente não deveria estar, por exemplo, nem no casamento de um não cristão. Não, lá vai lugar para crente, lá vai ter música mundana, lá vai ter não sei o quê. Isso é um erro da nossa parte, né? Isso é um erro da nossa parte. Demorou para eu entender que isso está errado. Eu posso ir no casamento não cristão? Posso sim. Só que eu tenho que vigiar nesse lugar. Lá exige-se uma atenção redobrada. É evidente que hoje até nos casamentos cristãos está acontecendo umas coisas muito esquisitas que não está acontecendo. Mas não cabe a nós. Não cabe a mim, por exemplo, ficar falando sobre isso. Mas vamos lá. A gente pode ir no casamento de não cristão? Pode. Você vai lá, assiste, vê, marca a tua presença para que a pessoa que te convidou fique feliz contigo e fica prestando atenção no ambiente. Quando você percebe que as músicas começam a ficar esquisitas, quando você percebe que o pessoal já bebeu demais, já começa a falar besteira, é hora de você tirar o teu time de campo. Aí você vai embora, vai lá, despede de quem te convidou, agradece, né, e deseja felicidades para o casal e se manda. Então o problema não é ir, o problema às vezes é que você está no lugar inadequado, no lugar onde você está correndo alguns perigos. Começa a prestar atenção, começa a ficar esperto. Né? Agora olha bem Sansão, como é que ele estava esperto, como é que ele estava ligado. A Bíblia diz, Juízes 14:1, se você quiser acompanhar, fique à vontade, diz assim. Então a Bíblia diz que ele desceu para Timnate e vendo, olha os olhos, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus. Pronto. Já cresceu os olhos para algo que ele não deveria estar olhando. Olha, começou a se envolver com mulheres estranhas para ele, impróprias para ele. Então o homem cristão, às vezes ele pode ver uma mulher lá, talvez as vestimentas dela sejam provocantes. Às vezes ele vai, se ele olhar, não tiver jeito, ele olhou, não teve outro jeito, ele tem que ter uma mentalidade no seu coração de dizer, pode ser bonita do jeito que for, pode ser atraente do jeito que for, pode ser o que for, não é para mim. Não é para mim. Sansão tinha que ter tido essa percepção. Os filhos de Israel, nem um homem de Israel podia se casar com uma mulher estrangeira. O povo de Israel não podia. Eles não podiam se misturar. Quando Deus os levou para a terra de Canaã, Deus avisou: vocês não vão dar seus filhos em casamento para os estrangeiros e nem tomar as filhas dele para vocês de jeito nenhum. Não vai haver essa mistura, porque senão elas vão corromper o coração de vocês. Sansão estava ignorando isso aí. A Bíblia diz, Juízes 14, verso 1, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, versículo 2, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, dizendo, vi uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus, agora pois, tomaram-a por mulher, eu quero ela para ser minha mulher. Aí, então, Sansão estava cochilando, vacilada, vacilo de Sansão. Ele tinha que ser consagrado ao Senhor, ele não podia rapar seus cabelos, não podia beber vinho. Porque se nem um homem de Israel podia contrair um casamento com uma mulher de outro daqueles povos ali ao redor, que Deus havia deixado uma ordem clara para não fazer isso, quanto mais ele que era um nazireu, que era separado para Deus, ele não podia nem rapar os cabelos, não podia beber vinho, não podia tocar em nenhum cadáver, era diferente a vida de um nazireu. Sansão, nesse vacilo, começou nesse cochilo espiritual, até aqui ele estava cochilando espiritualmente. Ele não ouviu os conselhos de seu pai e de sua mãe. Em Juízes capítulo 14, verso 3, a partir de 3, diz assim, responderam-lhe, porém, seu pai e sua mãe, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o nosso povo. É como se os pais deles estivessem dizendo assim, olha, nosso povo é tão grande, havia 12 tribos, né, em Israel. Será que no meio de tanta gente em Israel, no meio de todo esse nosso povo, será que você não pode encontrar uma mulher entre as filhas do nosso povo? Para quê? Para que tu vais tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Incircuncisos aqui o significado é de povos que não tinham nenhum tipo de aliança com Deus, que não queriam saber de Deus, que não tinham
Disse, porém, Sansão a seu pai: toma esta para mim, porque ela muito me agrada. Outra lição importante para o crente, né? Me agrada, mas eu preciso perguntar: agrada a Deus? Ou servimos a Deus, ou não servimos a Deus? Sansão só se preocupou agora com o que agradava aos seus olhos, o que agradava ao seu coração. O que agradava a Deus já estava ficando em segundo plano, ele sendo um nazireiro de Deus, um homem escolhido para uma missão da parte de Deus. O sono foi aumentando. Ele começou agora a ter até segredinhos, né? Obras escondidas, que ele já nem falava mais para os seus pais. Juízes 14, versículo diz assim: desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate, e chegando ele às vinhas de Timnate, um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que ele, sem ter coisa alguma na mão, despedaçou o leão como se fosse um cabrito. Não disse nada, nem a seu pai, nem a sua mãe tinha feito. Vai vendo, já começou a, tipo assim, não é tudo que eles precisam saber, não preciso falar tudo, nem coisa boa, nem coisa ruim, já começou a esconder algumas coisas, né? O que temos nós a esconder? Temos que ser transparentes. O som foi aumentando. Ele, nazireu, não podia tocar em corpo morto, ele já tocou em corpo morto. Juízes 14, 9 diz: e tirando-o nas mãos, foi andando e comendo dele, chegando aonde estavam seu pai e sua mãe, deu-lhes o mel e eles comeram, porém não lhes disse, olha lá, segredinho, né? Não lhes disse que havia tirado o mel do corpo do leão. Lembra esse leão que ele matou lá, ele contou para a mãe, nem para o pai? Passou uns dias, ele passa lá de novo, ele encontrou um favo de mel lá na carcaça do leão. Ele vai lá e toma desse mel, começa a comer, andando no caminho, comendo, ofereceu para o pai e para a mãe, mas não contou de onde ele pegou. Por quê? Ele sabia que ele estava errado, ele sabia que ele estava em pecado, agora ele estava em pecado. Da outra vez ele fez uma obra, não estava em pecado, mas ficou quietinho. Agora ele já cometeu um pecado também, ficou quietinho, não falou não está. E tocou no corpo morto, ele não podia. Sansão, nesse sono aumentando, festejou com os inimigos. Ou seja, ali agora, né, na festa do Bem-Bom, lá no terreno dos inimigos, com pessoas mal intencionadas. Juízes 14, verso 10 diz: desceu, pois, seu pai à casa da mulher, e Sansão, aquela mulher que ele pediu para que seu pai tomasse para mulher, e fez ali um banquete, porque assim os jovens costumavam fazer. Verso 11: quando os habitantes do lugar o viram, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. Os filisteus falaram: não vai festejar aí na casa da moça, não, nós vamos estar aí, nós queremos estar juntos. Aí vem aquele povo já com várias intenções para festejar junto, e Sansão ficou numa boa, numa festa com eles. Os irmãos, não se esqueçam que ele propôs até um enigma, fez uma brincadeirinha lá com o povo lá da terra. Sono aumentando, ele caiu na lábia da mulher, né, daquela mulher infiel, daquela mulher ímpia. Sansão 14, 16 diz: e a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: então somente me aborreces, tu não me amas, pois puseste aos filhos do meu povo um enigma, e não me declaraste a mim. Respondeu-lhe ele: eis que nem para meu pai, nem para minha mãe o declarei, e vou declarar a ti. Assim ela chorava diante dele 7 dias em que celebrava as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia ele o declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos de seu povo. Ela era ímpia, ela ia trair ele, ela era a mulher errada para ele, ele não devia nem ter casado com ela. E ele caiu na lábia dela, ela veio, né, conversou, e daí as coisas aconteceram. Ela correu e contou, ela já estava até sob ameaça, ela já era um instrumento do inimigo para tentar derrubar a Sansão. Então os cuidados que Sansão tinha que ter, né? Aí Sansão caiu no pecado. O sono foi ficando cada vez mais pesado. Juízes 16, 1. Depois teve a história dessa mulher aqui, né? Sansão saiu dali, foi embora, ela foi dada para outro homem, aí ele ficou sabendo, tocou fogo lá na roça dos filisteus, aí os filisteus ficaram sabendo o motivo por qual ele pôs fogo na roça, foram lá e botaram fogo na casa do pai da mulher e da mulher dentro, e assim foi, essa que eles
casou aqui. Agora, Juízes 16:1 diz: Sansão foi a Gaza. Agora ele já foi mesmo na cidade dos filisteus. Gaza era uma cidade dos filisteus. E viu ali uma prostituta. E entrou a ela. Então, ao sono foi ficando cada vez mais pesado. Não era Dalila, essa aqui não era Dalila, era uma outra mulher prostituta lá de Gaza. Isso lhe trouxe problemas. A Bíblia diz, Juízes 16:2, foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no, pois, e de emboscada, à porta da cidade, o esperaram toda a noite, dizendo: quando raiar o dia, matá-lo-emos. Nós vamos matar esse camarada agora. Cercaram ele conseguiu escapar ainda, esta vez conseguiu escapar. Mas a coisa foi acontecendo. Sansão foi dormindo, e foi dando uns cochilinhos, espiritualmente falando, irmãos. Foi dando uns cochilinhos, foi dormindo. Bom, agora ele encontrou Dalila. Até que ele encontrou Dalila. Olha o que diz aí, Juízes 16, verso 4. Depois disso, se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Agora nós entramos lá no texto inicial. Depois de todos esses cochilos aí, agora ele conhece Dalila. Agora ele já estava, presta atenção no que a palavra de Deus diz esta noite. Agora Sansão já estava acostumado a dormir em qualquer lugar. Lembra que a gente falou que a pessoa que tem a narcolepsia, ela dorme em lugares impróprios. Agora Sansão já estava acostumado a dormir em qualquer lugar. Já se tornou comum. É outro causador de narcolepsia. É hábitos inadequados, vícios. Ter vícios, hábitos inadequados. Agora já se tornou comum Sansão ter hábitos inadequados. Se tornou um vício estar com prostitutas. Virou freguês de carteirinha das prostitutas. Sansão então agora cai no sono profundo. Confiou na pessoa errada. Dormiu. Quando deveria estar de olhos abertos. Enquanto ele dormia, enquanto Sansão dormia lá no colo de Dalila, ele não percebeu ou ele não fez caso de que havia espias escondidos. Lembra que eu pedi para vocês pedir? Havia espias escondidos nos outros quartos, porque Dalila fazia isso, ela colocava os homens lá, para a hora que ele falasse o que era, enquanto ele dormia, ela amarrava ele. Eu pedi para vocês pedir. Então ela o amarrou, e todas as vezes ela o amarrava, e ele não estava se dando conta disso, irmão. Eu acho que ele estava achando assim: não, comigo não tem erro, eu sou forte, Deus está comigo toda hora. Vai dormindo, vai cochilando, vai dormindo no lugar errado, dorme no ponto. Antigamente no Garajó falava: dorme no ponto. Dorme no ponto para você ver se você não perde o ônibus. Vai dormindo onde não deve, fica dormindo, você vai ver o que vai acontecer, Certa feita eu conheci um homem que estava tendo um probleminha meio que extraconjugal, e uma cunhada sabia que quando a esposa dele dormia, ele ia tentar bulir com outra pessoa, E a própria mulher disse que esse marido, que essa irmã um dia chegou nele, e falou: fica dormindo, fulano. Você dorme demais, fica dormindo. Quando você dorme, o marido está tentando outras coisas aí. E gerou problemas, irmãos. Então, Sansão estava dormindo, quando deveria estar de olhos abertos, e ele não percebeu, ou então ele achou que aquilo ali não era problema, e esse é o problema do sono espiritual. O sono espiritual, quando a pessoa está dormindo espiritualmente, ela acha que aquilo não tem nada a ver, ela acha que certas coisas não fazem diferença. Não, isso aqui não influencia, isso aqui não tem nada a ver. E aí ela vai praticando, quando ela vê, o diabo já passou rasteira, o inimigo já derrotou ela, porque ela estava dormindo. Então ele não percebeu ou não fez caso que havia espias escondidos. Enquanto ele estava ali dormindo no colo de Dalila, ele não percebeu que tinha algo por trás, tinha uma trama por trás daquele relacionamento com Dalila. Ele nem estava ligado que aquela mulher estava comprada, porque ela estava comprada pelo inimigo deles. O povo filisteu antigamente,
demônios que querem nos derrotar, que querem nos matar, querem nos dominar. Representa como se fosse um pecado que quer nos dominar, que quer nos derrubar. Sansão está lá dormindo, não percebeu que aquele relacionamento era um relacionamento muito perigoso para ele, por todos os motivos. Primeiro, porque desagradava a Deus. Segundo, porque tinha uma trama por trás daquilo. Ela não estava ali alegrinha com ele, porque amava ele, porque queria o bem dele. Não, se fosse assim, ela ia com ele para a terra dele. Não era isso, tinha uma trama por trás. Não percebeu, não percebia que a cada sono que ele dormia no seu colo, ela o amarrava uma vez mais. Enquanto ele dormia, o inimigo testava métodos para conseguir furar seus olhos. Então ele tentou de tudo. O inimigo foi tentando, tentou uma coisa, não deu certo, ele não sossegava. Tentou outra coisa, não deu certo, ele não sossegava. E na boca dele, faz isso, pai. Ele não percebeu que o inimigo tentava, tudo que ele falava, ela fazia. O inimigo estava buscando métodos para furar seus olhos. E algumas vezes, ao acordar, ele conseguia se desvencilhar de problemas menores. Lembra que vimos lá atrás? Condição, a pessoa que está com a narcolepsia é uma condição que pode causar acidentes e complicações durante toda a vida. Várias vezes ele conseguiu escapar. Mas o inimigo é astuto. Vai testando, vai tentando, vai cutucando, vai experimentando uma coisa, vai experimentando outra, até que catapulta, até que ele consegue, até que ele conseguiu aquilo. Então, Juízes 16, 17 diz assim: e descobriu todo o seu coração. Escute, queridos, nosso inimigo, espiritualmente falando agora, ele vai nos cercando, e vem com a conversinha mole, e vai nos fazendo propostazinhas, até que ele consegue descobrir o nosso coração. Vocês acham que é à toa que a serpente, lá, a antiga serpente, ela foi em Eva lá? Não, porque ela descobriu o coração de Eva. Ela percebeu que Eva ficava olhando demais para aquele fruto, ficava ali rodeando demais aquele negócio. Aí a gente fala assim: o diabo não sabe o que está no meu coração. Vai, besta, não sabe o que. A gente vai dando dicas para ele, porque a gente cresce os olhos, a gente fica namorando aquilo, a gente fica ali, ou na internet, toda hora olhando aquilo, ou ao vivo e a coisa, olhando aquilo, ou passando demais em frente do lugar. A gente vai dando dicas e ele descobre o nosso coração. Preste atenção, se você dormir, Satanás descobre o teu coração. Satanás vai saber o que você quer, o que você gosta, o que te dá prazer, o que te dá alegria. Satanás vai saber e ele vai te derrubar naquilo que ele vai descobrir no teu coração. Se a gente cochilar, quer ver outra coisa que Satanás faz bem? Capítulo 16, versículo 19. Então ela, Dalila, o que Dalila era? Instrumento de Satanás. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Irmãos, pode crer no que eu estou dizendo. Satanás, ele senta lá e vai acariciando o crente. Tem muito crente dormindo no colo de Satanás. Tem muitas crianças dormindo no colo. Pessoas foram escolhidas por Deus, pessoas que Deus deu ministério, que Deus deu capacidade para trabalhar no ministério, pessoas que Deus quer usar para cumprir seus propósitos na terra, mas estão cochilando, estão dormindo, e Satanás está fazendo carícia, eles estão dormindo no colo de Satanás. Ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Satanás faz isso muito bem. Se você cochilar, ele faz isso. Se você der moleza, ele faz você dormir no colo dele. Diga bem forte aí: Deus me guarde. Deus me guarde. Capítulo 16, versículo 19. Mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças de sua cabeça. Outra coisa que Satanás faz bem: ele tira de você aquilo que te dá força. Olha para o irmão que está do teu lado, diga para ele: Satanás trabalha arduamente. Satanás trabalha arduamente para tirar de você aquilo que te fortalece. Só que ele, olha, presta atenção, ele só faz isso se você dormir. Então
dá força para o crente? Oração, ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, estar ciente, conhecer a palavra de Deus, estar congregando, estar em comunhão. Ovelha dispersa é uma ovelha muito mais fácil para o lobo pegar. Toda ovelha dispersa, pode prestar atenção, quando a pessoa se dispersa do rebanho, ela não cai. Pode prestar atenção para você ver. Toda ovelha que se desgarra no rebanho, ela não cai. Se ela não voltar depressa, ela cai. Porque ela é presa fácil. Satanás quer roubar de você a comunhão com a igreja. Satanás quer roubar de você o seu tempo de comunhão com Deus, de leitura da palavra de Deus, o seu tempo de oração, aquilo que nos fortalece. Satanás quer roubar de nós. A Bíblia diz que mandou chamar um homem e rapou todas as 7 tranças da sua cabeça. Satanás faz isso. Capítulo 16, versículo 19. Depois começou a afligi-lo e a sua força se foi. Se você não tiver mais força, ele acaba com a tua vida. Grave isso em nome de Jesus. Se você não tiver força, Satanás acaba com a sua vida. Eu digo que uma das coisas que a narcolepsia faz, quando a pessoa está dormindo, ela perde toda a força muscular, faz o que quer com ela. Assim ficou Sansão agora. Sansão dormiu tanto que agora já era, toda a sua força já se foi. Ele dormiu, Satanás tirou o que lhe dava força. Ele dormiu no colo do inimigo. Tudo isso começou com cochilos espirituais, a coisa começou devagarinho, e foi andando e foi andando. Capítulo 16, verso 20, despertando ele do seu sono, disse: sairei como das outras vezes e me livrarei. Olha para o irmão que está do teu lado, diga bem forte. Ele pensou errado. Ele pensou errado. Ele não tinha mais força, ele fez: eu saio dessa. Já viu aquela pessoa que está no vício, que está no erro? Ele disse: eu paro a hora que eu quero, eu saio disso aqui a hora que eu quero. Não tem força mais não. Versículo 20, capítulo 16, verso 20. Ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele, ele estava sozinho, estava por sua conta. Quantas pessoas às vezes falam: se Deus quiser eu vou conseguir. Aí você fala: esse negócio aí vai estar difícil. Não, eu vou conseguir, se Deus quiser, porque Deus está comigo. Está nada, irmãos. Deus não está com quem está dormindo no colo de Dalila. Deus não está com quem está dormindo no colo de Satanás, está lá sendo acariciado por Satanás. Deus está com quem está nada, irmão, já era. Satanás já conseguiu, já levou, já tirou da presença de Deus. O que esse camarada estava fazendo lá? Versículo 21 do capítulo 16. Os filisteus pegaram nele, arrancaram os seus olhos dele, cegou ele. Acabou, agora ele não enxergar mais. Podia até falar que espiritualmente agora ele não vai acordar mais, né? Versículo 21. E tendo-o levado a Gaza, o tirou de sua terra. O levaram para Gaza. Você viu o que Satanás quer fazer? Satanás quer tirar você da sua casa. Satanás quer tirar você do teu lugar. Satanás quer tirar você do lugar que Deus colocou você, do lugar que Deus preparou para você. Satanás quer te tirar e quer levar para o terreno dele, quer levar para a casa dele. E se ele te levar lá, o negócio não fica bom não. Versículo 21 ainda. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze. Satanás aprisionou Sansão. Olha para o irmão da tela, diga para ele: no plano de Satanás. O plano de Satanás É te aprisionar. é te aprisionar. Esse é o plano. Versículo 21. E girava o moinho no cárcere. Satanás o escravizou. Satanás fez de Sansão um escravo. É isso que Satanás quer fazer. O nazireiro de Deus fez dele um escravo, um homem escolhido por Deus desde o ventre. Satanás fez dele um escravo. Ele ficou lá anos lá tocando moinho, tocando roda. Imagina, irmão. Moinhos eram 2 pedras muito grandes que rodavam, giravam uma na outra e aí ia moendo grão. Amarravam um varão lá e botavam uma mula para empurrar o moinho. Então ficava lá uma mula presa naquele varão e ela ficava tocando de roda, sabe? A pedrona lá girando. Era. E ficava o animal lá tocando aquilo de roda. O povo antigo fala assim: tá tocando de roda. Não é assim? O povo antigo fala. Tocando de roda. Fizeram Sansão com uma mula. Fizeram Sansão lá, não ficar tocando de roda. Cego,
Certamente que se ele não andasse, chibata ia. Está lá Sansão, tocando em roda. Satanás escravizou, versículo 25 do capítulo 16. E fizeram uma festa lá no templo de Dagon, grande templo de Dagon, do Deus ímpio, lá dos filisteus. Fizeram uma grande festejo lá, um dia de festividade lá, e estava o povo todo reunido, estava o rei, estava os príncipes, tudo lá, estava a nata dos filisteus, estava tudo lá, e parece que tinha muita gente lá naquele lugar, os homens importantes, todos estavam lá naquele lugar, e disseram, versículo 25 do capítulo 16, manda vir Sansão, para que brinque diante de nós. Mandaram vir do cárcere Sansão, que brincava diante deles. Meu Deus, quando eu vejo isso aqui, meu coração estremece. Por quê? Porque aquele homem virou um boneco. Lembra daquela brincadeira? Tem uma brincadeira na internet. Eu vi ela algum tempo atrás. Não está no meu zap, não sei de onde veio. De um crente falando: onde é que está tudo varando? Estilingue de matar filisteu, uma reta santa de Jesus, não sei o quê. Aí Sansão, se fosse o cara brincar, ele ia falar: cadê tu, boneco de Satanás? Cadê tu, marionete de Satanás? Onde é que tu está? Palhaço de filisteu, onde é que tu está? É isso que fizeram com Sansão, mas é triste, mas é verdade. Fizeram de Sansão um palhaço de filisteu. Estava ele lá agora brincando para o povo se divertir às custas de tudo isso. Tudo isso porque Sansão dormiu demais. Porque Sansão dormiu na hora errada. Porque Sansão dormiu no lugar errado. Isso levou à derrota e à vergonha. A narcolepsia física tem tratamento? Tem. Tem tratamento. Estava pesquisando aqueles especialistas lá, pelo Instituto Thor lá, também daquela, não sei o que, Rangel, eu esqueci o nome dela. Adaptações, um dos remédios, um do tratamento é adaptações da rotina de sono, como por exemplo, estabelecer horários, ou seja, dormir e acordar no mesmo horário, criar uma rotina. Olha para o computador lá, fala aí, criar uma rotina. Criar uma rotina. Isso é uma das coisas que ajuda a combater a narcolepsia, que é aquele sono. Né? Estamos falando aqui da área física, mental, psicológica. Não estou falando da espiritual ainda. Ou medicações estimulantes, remédios estimulantes, tipo remédio que contém cafeína, que contém aquela taurina, aqueles negócios igual energético, sabe? Para a pessoa aguentar não dormir, aguentar ficar acordada. Então, medicações e remédios, né? Estimulantes. E antidepressivos, né? Porque às vezes a depressão também, a ansiedade são causadores. Queridos, esses são os remédios para a narcolepsia física. Não o que nós estamos tratando hoje, nós estamos tratando da espiritual. Agora, eu preciso trazer isso tudo, nós precisamos trazer isso tudo para hoje, para nós. Né? O que temos para nós hoje? Olha para o irmão que está do teu lado aí. Eu sei que você vai estranhar quando eu pedir para você falar, mas pode confiar em mim sem medo. Diga aí. Nós nos identificamos com Sansão. Não tem medo, não. Ficamos com Sansão em muitas coisas. Sabe por quê? Lembra que o anjo do Senhor se revela lá para a mãe, depois para o pai de Sansão? O anjo do Senhor, ou seja, Deus se revelou a eles? Então, Deus se revelou a nós, como Ele fez com Sansão. Deus se revelou a nós. João 15,15 diz: porque tudo quanto ouvi de meu Pai, disse Jesus, vos dei a conhecer. Então, Deus se revelou a nós. Lembra que eu disse que Deus escolheu Sansão como uma ferramenta? Deus também nos escolheu. Deus escolheu você também. É por isso que você está aqui nesta noite, porque Deus escolheu você. Olha para essa pessoa bonita até lá e diga: Deus te escolheu. João 15,16 diz: não os escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos designei. Tem uma tradução que diz: e vos nomeei, para que vades e
que anuncieis as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Deus nos escolheu para anunciarmos as grandezas de Deus. Assim como Sansão, temos que nos consagrar a Deus, buscar a santidade. Lembra que ele era nazireu de Deus, ele era um homem escolhido, dedicado a Deus, tinha que levar uma vida regrada, diferente, uma vida santa. Mas também, Efésios 1,4 diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Deus nos escolheu também para isso, para nos consagrar. Assim como Sansão, nós não podemos crescer os olhos para aquilo que não é para nós. E sabe o que eu te digo nesta noite, sem medo de errar? Deus tem muito mais alegria para nós do que o mundo tem para oferecer. Deus tem sim. Efésios capítulo 1, verso 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Diga bem forte: Deus já nos abençoou. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos em Cristo. Nos identificamos em Sansão porque temos que influenciar o mundo e não o contrário, não o mundo nos influenciar. Sansão desce para Gaza, Sansão desce para Timna. Em vez de Sansão influenciar aqueles lugares influenciaram Sansão, porque ele cresce os olhos para algo que não era para ele, porque ele começa a cochilar, ele começa a dormir espiritualmente. Algumas pessoas brigam, algumas pessoas saem da igreja porque querem copiar o mundo, ou porque querem uma igreja conformada com o mundo, querem uma igreja onde na igreja tem as coisas que ela gostava lá no mundo. Há poucos dias agora, uma pessoa brigou com a nossa igreja, porque queria algo que para mim não passa de copiar o mundo. Romanos 12, versículo 2 diz: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? E a Bíblia traz aqui: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita. Não, assim como Sansão, nós nos identificamos com ele, trazemos para hoje, não podemos dormir espiritualmente. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 5 diz: porque todos vós sois filhos da luz e não, todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Versículo 6: não durmamos, pois, como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. O que isso quer dizer? Os que dormem estão dominados pelas trevas, é como estar dominado pelos espíritos malignos, é mais ou menos isso. Precisamos estar atentos, sóbrios, enxergando as ciladas do diabo. Sempre tem espias de Satanás nos rodeando, irmãos. Não brinque, não pense você que você está imune a isso, não. Sempre vai ter alguém de Satanás, a serviço de Satanás, que está de olho em você, está de olho em nós. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé. A gente tem que ter resistência na fé, não podemos dormir espiritualmente, para perder a força espiritual. Senão ele nos domina, como ele fez com Sansão. Lembra? Não estava lá escondidinho, só esperando o vacilo de Sansão para pegar a Sansão. A mesma coisa, a Bíblia diz que o diabo anda assim, procurando quem possa tragar e nos quer. Se estivermos dormindo, se algum de nós estiver dormindo espiritualmente, precisa urgentemente acordar. Romanos 13:11 diz: e fazer isso, conhecendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. A noite é passada e o dia é chegado. Dispamos, pois, das obras das trevas. Vamos nos desvestir do que é das trevas.
2 Timóteo 2,16 diz: e que se desprendam dos laços do diabo, porque haviam sido presos para cumprir a vontade de Deus. Sansão estava lá preso ao desejo da sua carne. Ele não ouviu os conselhos do pai, preferiu continuar preso. Nós precisamos nos desprender. Efésios 5,14 diz: pelo que diz, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Estou no último slide. Remédio para narcolepsia espiritual. Assim como a narcolepsia lá física tem remédio, né? Adaptação da rotina de sono, nós também precisamos ter uma adaptação de rotina. Quem está dormindo espiritualmente precisa adaptar a sua rotina. Então, estabeleça, defina a hora certa para cada coisa necessária na sua vida. Irmãos, tem hora de trabalhar, tem hora de descansar, tem hora de se divertir, e tem hora que é hora de orar, tem hora que é hora de estar na igreja, cultuando ao Senhor, tem hora que é hora de buscar o Senhor. Tem coisa certa para tudo nessa vida. Eclesiastes 3,1 diz: tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Pode crer, você pode fazer o melhor para Deus e vai sobrar tempo. Deus vai preparar para você o momento de lazer que você precisa, o momento de alegria que você precisa. Ele vai prover tempo suficiente para você trabalhar e ganhar o seu pão de cada dia. Pode crer. Mas mude a tua rotina, adapte a tua rotina, o tempo de buscar o Senhor, o tempo de ler a palavra de Deus, o tempo de orar, o tempo de cultuar a Deus. Não negocie isso, não. Eclesiastes 3,10 diz: tenho visto o trabalho penoso que Deus deu filhos dos homens para neles se exercitarem. Verso 11: tudo Deus fez formoso em seu tempo, e também pôs na mente do homem a ideia de eternidade. Olha lá, verso 12 diz: sei que não há coisa melhor para eles do que se regozijar e fazer o bem enquanto viver, e também que todo homem coma, beba e goze do bem de todo o seu trabalho, isso é bom de Deus. Não tem tempo para tudo, mas não descuide a ideia da eternidade. Não se descuide, não se desligue de Deus. Nós precisamos estar ligados a Deus. Estabeleça horário então para orar, para ler a Bíblia. Atos 2,42 diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Perseveravam. Falou lá de medicações estimulantes, né? Nós temos uma também, uma medicação estimulante para quem já está meio dormindo espiritualmente. Sabe qual é a medicação estimulante espiritual para nós? Trazer a nossa memória, trazer para a nossa mente as coisas que nos